Bom dia, bom dia! Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E neste exato momento eu quero convidar você a estar compartilhando pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelo YouTube. Entre aí no YouTube, você vai pesquisar o nome assim, Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Lá você vai achar o canal, você vai se inscrever no canal, dar o like, deixa seu comentário. Você também pode estar me seguindo no Instagram, Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11, você vai logo achar meu Instagram e você vai estar seguindo aí. Nós estamos em mais uma aula e agora nós estamos na aula de Martinho Lutero. Vamos falar sobre o Lutero, vamos falar sobre a biografia de Lutero, Lutero e sua reforma na Alemanha. Estaremos falando sobre isso neste exato momento. Eu quero dizer que Martinho Lutero é da época de 1483 a 1546. Nasceu em Eisleben, Alemanha. Seu pai era mineiro, sua mãe, de princípio modesto, valorizava os princípios religiosos. Depois de frequentar a escola de Mansfeld e de Magdeburgo, Lutero foi estudar na Universidade de Erfurt em 1501, matriculando-se na Faculdade de Arte Liberais, onde se seguia Aristóteles. Todavia, na lógica, havia tendência para um ocamismo moderado. Devido à influência de autores ingleses, mais tarde se observara uma forte influência da filosofia ocamista na teologia de Lutero. Em Erfurt, Lutero obteve o grau de Magister em 1505 e em seguida, pelo desejo de seu pai, passou a estudar direito. Contudo, ainda no princípio do semestre, voltando da férias para Erfurt, sobre um forte temporal, ele decidiu tornar-se monge, quando um córcego bateu em seu lado e ele gritou: "Socorro, querida Santa Ana!" Ele falou naquele momento, gritando pela Santa Ana. Ele disse: "Socorro, querida Santa Ana, quero ficar monge." Ele viu seu colega morrer, o raio passou, matou seu colega, né? E ele se assombrou com aquilo e ele disse que se ele saísse vivo daquela situação, de que ele se tornaria um monge. Então passou-se 2 semanas, entrava no convento dos eremitas observantes de Santo Agostinho. Lutero vivia dentro do claustro, em bom ambiente católico. Ao tempo de seu ingresso, não chegou a conhecer os decálabros das tradições monásticas, nem antipalismo, nem crítica contra a piedade popular e nem tampouco um autêntico augustinismo. Assim transcorre os anos conventuais em Erfurt. Lutero tomou conhecimento da sentença de Gabriel Biel, também de Erfurt, tornando-se o mais ligado ao ocamismo. E a Bíblia fez profissão em 1506 e no ano seguinte foi ordenado sacerdote. A experiência de Lutero
a experiência de Lutero era vivenciada, era conflitivamente Deus tudo, o homem nada, e tentava obter paz com um Deus de terrível majestade diante dos seus problemas de ordem espiritual. Era aconselhado por seu superior, vigário, na ordem de Staupitz. Lutero foi escolhido como professor em Oxford, mas seu superior enviou a recém-fundada Universidade de Wittenberg para ministrar aulas de filosofia e teologia. Lecionou ética de Aristóteles, mas afastando-se da tradição escolástica, partiu da Bíblia de Agostinho para renunciar à razão. Deus não pode ser conhecido pela razão. Compreender a Deus é diminuí-lo. É certo que a adesão de Agostinho tenha influenciado uma concepção de pecado, da importância da vontade humana e da concepção do pecado, a importância e da necessidade da graça de Deus. Lutero doutorou-se em teologia na Universidade de Wittenberg em 1512, assumindo a cadeira de Staupitz sobre as Sagradas Escrituras. Sua preleção preferida era sobre os Salmos, as Epístolas aos Romanos, Gálatas, Hebreus. Não se sabe quando, mas provavelmente em 1513 a 1518 Lutero teve a chamada experiência da Torre, ao qual narra em 1545 no prefácio de sua obra latina. Ele fala: sentir-se arrastado por um tenaz impulso a compreender o Paulo da Epístola aos Romanos não era falta de ardor, que até então me tolhia de fazer, mas uma única palavra do princípio e do primeiro capítulo, a justiça de Deus manifesta-se nele e no Evangelho, pois eu detestava essa palavra, a justiça de Deus, pela doutrina e interpretação de todos os doutores, aprender a aplicar filosoficamente essa palavra e assim chamada justiça formal ou ativa, em virtude da qual Deus é justo em si mesmo, e por isso castiga os maus e os pecadores, enquanto apesar da minha vida monástica toda irrepreensível, sentia com a máxima iniquidade de consciência que era pecador diante de Deus e que não podia ter confiança de reconciliá-lo com minhas obras de reparação. Por isso não gostava desse Deus justo, punidor do pecado, detestava com surda murmuração, ainda que não blasfema, mas certamente monstruosa, apavorava-me a respeito de Deus, até que a cisma dia e noite deparei-me pela misericórdia de Deus com o contexto daquela passagem, a saber, a justiça de Deus manifesta-se nele, como está escrito: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Comecei então a entender a justiça de Deus como aquela pela qual o justo, por dom de Deus, vive como justo e sabe, a saber, mediante a fé. Em 1505, o Papa Júlio II, a 1503 e 1513, confiou
a Bramante, uma grande empresa, a construção de uma nova igreja de São Pedro, em Roma. Na Idade Média surgiu o costume de promover obras de interesses comuns por um meio de concessão de indulgência. Dentro dessa tradição, Júlio II, em 1507, o seu sucessor, Leão X, em 1513 a 1521 e 1514, promulgaram uma indulgência. Foi promulgada a indulgência. Toda a cristandade, as condições ordinárias de receber o sacramento acrescentava-se de uma oferta pecuniária, como contribuição para a grande obra. A construção da nova basílica iniciara-se em 1506 e deve-se notar ainda que o contexto histórico eclesiástico era de decadência. Por exemplo, meus irmãos, o Papa Inocêncio VIII promoveu o cardeal João de Médici, o futuro Papa Leão X, quando este tinha apenas 14 anos. Em 1517, a pregação das indulgências chegou na Alemanha do Norte. A 17 de janeiro, o eleitor Alberto, arcebispo de Mongúcia, nomeou 2 comissários para a arquidiocese, sendo um deles o dominicano João, que começou a pregar a indulgência em Esleben, e Lutero tomou conhecimento desse fato, posicionou-se contra, que contraste se arrolhava a consciência moral entre a sua própria luta renhida contra o pecado. E essa espalhafatosa apregoação de graça inaudita, o frade tornou-se acerríssimo adversário de tal afrouxamento moral e da religião. Vendo nesse prisma a indulgência, cabe notar que o apelo à indulgência não encontrou acolhida geral na Europa. Na Espanha, onde o cardeal Ximenes promulgava por um clero melhor preparado, a Espanha de Fernando e Isabel não se mostrou favorável à bula. O mesmo se viu na Inglaterra e na França. Os monarcas e príncipes não recebiam os emissários com simpatia, mas a Alemanha mantinha o centro imperial maximiniano, que não primava pela energia, era um campo favorável. Na véspera de Todos os Santos, em 1517, Lutero afixou 95 teses sobre as indulgências à porta da igreja do castelo da Universidade de Wittenberg, convidando os acadêmicos para debater o assunto. As teses foram redigidas em latim, o que pareceu sugerir que Lutero não queria promover tumulto entre o povo, mas promover discussões entre os eruditos e teólogos. O combate às indulgências levou Lutero a devolver sua concepção de justificação somente pela fé. A seguir são citadas algumas das teses.
ao dizer: fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Era a expressão não pode ser entendida no sentido da penitência sacramental. Isto é da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, e sim a penitência que produzisse toda sorte de modificações da carne. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Em 1518, houve uma disputa entre João Maillet, natural de Aix, e de outro Lutero, colega deste, em Wittenberg. Inicialmente a disputa confrontou Aix sobre o tema da graça e do livre-arbítrio, pois Lutero e Aix, sob a primazia papal, afirmou que a negação do primado do Papa colocava Lutero nas posições de Wycliffe e Hus e John Hus, que tiveram sua doutrina condenada pela Igreja. Lutero respondeu que nos escritos de Hus encontrava-se muitos artigos genuinamente cristãos e que os concílios podem falhar. Aix declarou Lutero como herege. Lutero recusou assim a infalibilidade do concílio e a autoridade do magistério da igreja, estabelecendo a autoridade suprema são as escrituras em questão de fé. Em sua obra do cativeiro babilônico da igreja, Lutero desenvolve a ideia do sacerdócio geral dos crentes, onde ele fala que todos os cristãos fazem parte verdadeiramente do estado eclesiástico e não há discriminação entre eles, e a não ser por causa do ministério. Isto provém de termos um só batismo, uma só fé, um só evangelho e de sermos iguais como cristãos. Em seu escrito seguinte da liberdade cristã, dedicado ao Papa Leão X, defende que o cristão é paradoxalmente livre de tudo pela fé, mas sujeito a todos pela caridade. Em 15 de junho de 1520 foi publicada a bula de Leão X, condenando 41 afirmações de Lutero como herética, escandalosas, falsas, ofensivas e ouvindo piedosos sedutoras para a mentes simples, contrárias à doutrina católica, e intimando Lutero a retratar-se dentro de 2 meses. Lutero reagiu escrevendo contra a bula do anticristo, Frederico III, príncipe eleitor da Saxônia, comunicou a Aleander, legado
legado papal que não lhe entregaria Lutero. E em 10 de dezembro de 1520, na área da Universidade de Wittenberg, foram queimados volumes de direito canônico escrito de Ex, tendo Lutero queimado um exemplar da bula papal. E em 3 de janeiro de 1921, Lutero foi excomungado pelo Papa com a bula. Em 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à dieta de Winter de Worms perante o recém-eleito imperador Carlos V. Duas interpelações que foram apresentadas. Se ele se declarava autor da obra que lhe era atribuída e se desejava retratar-se das doutrinas. Caso respondesse afirmativamente a primeira pergunta, Lutero respondeu imediatamente a primeira e pediu prazo para responder a segunda. No dia seguinte, recusou-se a retratar, enquanto não for refutada pela Sagrada Escritura. Pelas Sagradas Escrituras e pela clara razão, eu não posso e nem quero retratar coisa alguma, porque é incômodo e perigoso proceder contra a consciência. A tradução da Bíblia em Wasburgo, Lutero traduziu o Novo Testamento em 10 semanas. Somente em 12 anos mais tarde, traduziu o Antigo Testamento, inclusive o Deuterocanônico, e havia outras traduções da Bíblia para o alemão antes de Lutero. Depois vem aqui a confissão pela fé de Augsburgo. Meus irmãos, eu quero dar um resumo sobre essa história de Martinho Lutero. Se você nunca assistiu o filme de Martinho Lutero, você vai gostar. Você pode assistir pelo seu celular, pesquisa aí na internet a história de Martinho Lutero e você vai ver toda a história, alguns pontos importantes sobre a teologia de Lutero. Você vai ver todos os assuntos. Falar sobre Lutero é algo que chama muito a atenção, porque Lutero foi muito corajoso. Para que existisse a igreja protestante hoje, Lutero houve John Hus, mas foi assassinado. Houve John Wilson, também não teve muito êxito, mas eles tiveram importância na época. E houve muitos que tentaram, mas quando era amedrontado pela igreja, eles paravam. Mas Lutero teve a coragem de enfrentar cara a cara, de enfrentar e entrar em um debate mesmo enfrentando o Papa Leão X,
enfrentando o concílio, enfrentando todos aqueles que estavam ali contra ele, e o povo estava ao lado de Martinho Lutero. E eu sei que houve uma grande guerra, houve uma grande batalha, porque o povo queria matar Lutero. Então o povo que era do lado de Lutero entrou, travou em uma grande batalha e começou a matar um ao outro. Católico matando protestante, protestante matando católicos. E houve uma batalha da Alemanha lutando também a favor de Lutero. E houve uma batalha de vários lugares, Suíça, aonde houve uma mortandade terrível. Houve a Santa Inquisição, a Inquisição aí que matou mais de 3 milhões de pessoas. A Igreja Católica matou nessa Inquisição mais de 3 milhões de pessoas. O protestante também não fica lá embaixo. O protestante também matou milhares, matou muitos católicos também. Porque houve uma guerra de católico com protestante. Para que hoje houvesse essa democracia, houve uma peleja. É tanto que Lutero chegou até a chorar. Porque não era esse o objetivo de Lutero. Formar uma guerra protestante contra catolicismo. Não era esse o objetivo de Lutero. Era o objetivo de Lutero ter uma discussão com os eruditos. Os eruditos, na qual a teologia tinha algumas coisas erradas e precisava mudar. Mas eles não aceitaram. Devido a isso aí, quiseram matá-lo, quiseram armar cilada contra Lutero, mas não conseguiram, porque o povo era do lado de Lutero e o rei e um dos príncipes da Saxônica também era do lado de Lutero. Então, meus queridos, a história da igreja é algo que marca com sangue, é algo que marca com muita tristeza, porque muitos inocentes morreram, muitas pessoas morreram para lutar por Lutero, muitas pessoas morreram para lutar pelo Papa, mas graças ao nosso bondoso Deus, hoje temos igrejas protestantes. Por que chama protestante? Porque protesta. Protesta por causa do protesto de Martinho Lutero. As 95 teses ali eram um protesto de Martinho Lutero contra a Igreja Católica, defendendo a sua tese. Martinho Lutero estava chamando para um debate, para um protesto. Ele está dizendo: eu estou protestando contra esse tipo de ritual, de ritmo, de teologia, de doutrina que vocês estão ensinando, e nós queremos um debate. Então ele lançou as 95 teses, por isso que foram chamados de protestante. Todos nós somos chamados hoje de protestantes, pregadores. Porque as pessoas falam pregador da palavra? Porque Martinho Lutero pregou na porta de Wittenberg. Ele pregou as 95 teses. É por isso que é chamado hoje pregador da palavra. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, eu quero te apresentar a vida de cada irmão que estão participando da aula teológica. Hoje nós aprendemos sobre Martinho Lutero, sobre a luta dele e sobre a importância de tudo isso, porque Martinho Lutero, ele teve muita importância na área protestante, e é por isso que hoje estamos aqui.
Então, ó Pai, abre a mente do teu povo para conhecer. São coisas que não estão na Bíblia, mas está na história. Está na história. Antes a Bíblia era escrita só no latim. Só para você entender, só no latim. No latim o povo não entendia o que era falado. Então era explicado só o que os padres queriam, o que o Papa queria. Mas Martinho Lutero traduziu para outros idiomas para que o povo lesse a Bíblia, para que o povo entendesse a Bíblia. Então, obrigado, Senhor, por ter usado este homem, Martinho Lutero. Obrigado por ter usado ele como exemplo, para que nós hoje conhecesse as Escrituras e pudesse ter a chance que temos hoje de aprender teologia, até gratuitamente, como eu tenho dado aula de teologia gratuitamente pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Tudo para você aprender e assimilar tudo sobre as Sagradas Escrituras. Então eu abençoo a todos os estudantes e eu deixo uma pergunta para todos vocês. Quem foi Martinho Lutero para vocês? Cada um de vocês vai dizer a tese de vocês. É vocês, é quem não tem algo formado, é você que vai formar. Quem foi Martinho Lutero para vocês? Cada um de vocês vão dizer uma coisa diferente e tudo vai estar certo. Eu tenho certeza, você não vai falar uma bobagem, né? Depois de vocês ouvir, tirar as dúvidas, você vai dizer quem foi Martinho Lutero para você. Tá bom? É isso aí. Eu quero falar com vocês, meus amados e queridos ouvintes, que estamos precisando de ajuda para a construção da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar em Itapevi. E gostaríamos da sua cooperação. Se você desejar em seu coração e ajudar a obra, então lance sua semente e abençoe a obra de Deus. Peça, Pastor Fábio, coloque seu número da conta que eu quero ajudar a sua igreja. E eu vou estar passando o número da conta e você vai estar contribuindo, ok? Um grande abraço.